Vocês já repararam que o mundo, ele parece muito caótico? Parece que sempre está acontecendo alguma coisa ruim, tá tudo muito de ponta cabeça. Será que Deus criou essa simulação para eu sofrer aqui nessa vida? Não é que alguém criou esse mundo simulado. Na verdade existe um mundo simulado, mas eu vou te falar da onde que ele vem. Presta atenção. Se esse vídeo chegou até você, provavelmente não foi o algoritmo que trouxe ele para você. É mais provável que esse vídeo tenha chegado aí na sua TV ou no seu celular porque você está em busca de respostas. Você começou a se questionar do porquê que a vida é do jeito que é. E isso se tornou como uma farpa na tua mente. Eu sei o que você está sentindo. Então, eu sugiro para você que nesse vídeo você preste muita atenção no que eu vou trazer aqui, porque pode ser que com o meu vídeo, com as minhas palavras, você comece a olhar para o mundo com outros olhos, com olhos mais limpos e uma mente mais tranquila. Hoje eu vou falar sobre o mundo de Maia, sobre o véu de Maia, esse grande véu que permeia tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Não é apenas uma teoria. Ele realmente existe. Eu acho que por vezes nessa busca a gente tenta compreender o que é esse mundo das ilusões, que hoje as pessoas usam o termo sair da Matrix, né? Porque, por exemplo, no filme Matrix é colocado que esse mundo ele foi criado por computadores e é só uma simulação. Então, a gente começa a pensar, poxa, mas como assim uma simulação? Da onde que vem essa simulação? Quem criou essa simulação? Será que Deus criou essa simulação para eu sofrer aqui nessa vida? Mas na verdade, não é bem por aí. Não é que alguém criou esse mundo simulado. Na verdade, existe um mundo simulado, mas eu vou te falar da onde que ele vem. Presta atenção. Vamos partir do princípio de que todo ser humano está dormindo, tá? Todo ser humano, a humanidade está em um grande sono profundo. E dentro desse sono existe um sonho. O que acontece? Quando você está dormindo de verdade, você está dormindo à noite e você entra num sonho, você não sabe se ele é real ou não até a hora que você acorda. Porém, o mundo das ilusões começa aí, porque a gente está dormindo 24 horas por dia. Porque quando você acorda e vai para o mundo exterior, você vai com uma mente sonhadora. Você já deve estar cansado de ouvir, e você mesmo talvez já tenha falado: o meu sonho é conquistar aquela viagem, o meu sonho é encontrar o grande amor da minha vida, o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho. Tá entendendo? A gente sempre está sonhando. Esse sonho nada mais é do que projeção. E essa projeção é uma ilusão. Então, às vezes você não consegue distinguir se esse sonho é real ou não. Enquanto ele está parecendo real, o sonho ele vai se desdobrando. Então, você continua dormindo. Somente quando você começa a analisar melhor esse sonho que você pensa, não, peraí, será que isso aqui é real? Ou será que eu tô dormindo? Esse é o tão famoso despertar espiritual, né? Esse acordar. Mas a gente ainda tá meio sonolento. Né? Porque quando você começa a despertar, não quer dizer que você saiu da Matrix e então tudo é uma grande ilusão e nada existe. Tudo é mentira. Na real, não é por aí. O que acontece é que você para de projetar os seus sonhos neste mundo fora de você. Entende? Então, quando acontece isso, a gente acaba colidindo esses dois mundos, o mundo dos sonhos e o mundo real. O mundo real, ele continua existindo, mas é a nossa projeção em relação a ele que muda. Porque as nossas projeções que são a verdadeira ilusão, a gente não aceita a vida como ela é. A gente cria ilusões para poder se manter aqui. Porque a gente sempre está fugindo do que não é bom e sempre buscando o que vai satisfazer os nossos desejos, vai deixar a gente feliz, vai tirar a nossa dor. Mas o que a gente tem que perceber é que no mundo objetivo, a vida é totalmente impermanente. Então você não deve ter apego a nada e nem a ninguém. Isso não quer dizer que você vai deixar de amar as pessoas, que você vai deixar de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro. Não, você vai continuar fazendo isso, mas sem tanta expectativa, porque a expectativa ela gera a ilusão que gera decepção e gera sofrimento. E você, como está condicionado ao mundo das ilusões, você não aceita o sofrimento.
E aí você sofre mais ainda. Então, na verdade, é a nossa mente que cria esse mundo de Maia, que coloca esse véu em cima de tudo que existe fora da gente. E quando você começa a despertar, essa busca espiritual começa, você começa a rasgar esse véu. E esse momento é um momento muito poderoso e ao mesmo tempo muito assustador. Ele é assustador porque a partir desse momento que você começa a realmente se tornar um observador do mundo e ver ele nu e cru na sua frente, a sua percepção começa a mudar. E o seu mundo anterior a esse começa a desaparecer. Ele realmente começa a ficar para trás. E aí você olha para trás e não consegue mais enxergar nada. Então isso realmente te deixa meio que deprimido e às vezes até revoltado, porque você pensa, poxa, eu estava vivendo errado até agora, esse tempo todo. E isso te dá um sentimento de revolta, porque realmente você começa a se sentir totalmente descolado do mundo, porque realmente rola esse rompimento e você precisa viver esse momento. Agora começou a sua vida real. Agora começou uma vida livre de projeções. E você começa a se sentir sozinho, parece que não tem com quem você conversar porque as pessoas não te entendem e você fica como que isolado numa ilha, vendo tudo muito nítido, mas ao mesmo tempo você não está participando desse frenesi louco que o mundo vive. Principalmente com as redes sociais. Esse mundo está te puxando para fora de você. Nunca para dentro, porque a tua essência, a realidade, a inteireza da sua vida está dentro de você. Você precisa achar meios nesse momento de dar um mergulho para dentro de você e se ancorar, se manter firme, porque é muito fácil esse mundo de ilusões te puxar de novo para fora de você. E como eu estava falando, quando você começa a se despedir desse mundo que você estava vivendo até agora, é algo bem doloroso, mas ao mesmo tempo é muito libertador. Muito. E nesse momento, eu quero que você sempre se lembre de que nós, como seres humanos, nós somos muito adaptáveis. A gente consegue se adaptar. Então, se mantenha firme, porque é só um processo de adaptação desse novo mundo. E se eu pudesse te dar uma dica de como fazer isso, eu diria para você começar a praticar meditação. Eu não sei se você já pratica ou não, mas se não pratica, leve em consideração começar a prática meditativa, porque, como eu disse, ela vai te ancorar. Você não vai se sentir tão deslocado. Isso vai te dar muita percepção, vai te ajudar muito nessa saída desse mundo ilusório. Bom, mas vamos seguir aqui o raciocínio. Vocês já repararam que o mundo, ele parece muito caótico? Parece que sempre está acontecendo alguma coisa ruim, tá tudo muito de ponta cabeça. Isso acontece porque todo mundo, como disse no começo do vídeo, tá dormindo e tá sonhando. E esse sonho não é um sonho coletivo. Esse mundo das ilusões cria dentro de cada ser humano um mundo ideal para cada pessoa, para cada indivíduo. Então, se você é simplesmente uma pessoa e você não é um mundo projetado, você consegue conviver melhor. Você pode pôr duas pessoas dentro de um quarto e elas vão conseguir conviver por muito tempo, até talvez para sempre, se elas forem uma pessoa e não um mundo projetado. Porque dentro de um quarto cabe duas pessoas tranquilamente. Mas quando é dois mundos, é muita coisa. Então eles acabam se colidindo. Então você imagina, sei lá, 8 bilhões de mundos diferentes se colidindo o tempo inteiro. Não tem como isso não virar um caos. E esse caos é criado por esse mundo ilusório. Enquanto as pessoas não acordarem desse mundo de ilusões, o conflito vai continuar para sempre. E para pensar como a coisa é muito doida. Até esse caos é ilusório. É criado por ilusões de pessoas que estão mergulhados na ilusão. Porque o que acontece? Presta atenção. O universo, ele não funciona através do caos. Olha só. Ele não funciona através do caos. Ele funciona através da harmonia. Porque se existisse apenas caos,
tudo já teria explodido. E para a harmonia acontecer, cada pedacinho do universo tem que estar encaixado no seu devido lugar. Só que a gente não aceita esse encaixe. A gente quer criar outro encaixe. A gente quer se transformar numa outra coisa que não é a gente. A gente quer se transformar em algo que o mundo fica pedindo para a gente se transformar. Você vê isso todos os dias nas redes sociais. Todos os dias. É uma blogueira, é um blogueiro, é uma casa incrível, é um carro maravilhoso, uma viagem que talvez você nunca vá fazer. Porque talvez no seu encaixe do universo você nem queira fazer essa viagem. Você nem almeja aquilo. Porque o seu eu verdadeiro, ele sabe que tudo isso é ilusório. Você não precisa se sacrificar para conseguir essas coisas. Se ela faz parte do seu dharma, do seu caminho verdadeiro, elas vão acontecer. E eu te digo mais, tem uma outra coisa, uma coisa sutil, mas que você começa a perceber só a hora que você realmente começa a despertar. Bom, eu tava falando de encaixe, né? Quando as pessoas vivem dentro desse mundo de ilusão, elas querem se encaixar em outros lugares. Então, às vezes, o seu lugar de direito era para ser no ponto A. E o lugar de direito da pessoa, da outra pessoa aqui, era para ser o encaixe no ponto B. Só que como essa pessoa do lado B projeta o encaixe no A, mas ela não deveria, ela deveria ficar no encaixe B, ela toma o seu lugar e você tem que buscar outro encaixe. Então ela não está no lugar dela de direito. Esse lugar era para ser seu. Você não precisaria brigar por esse lugar. Só que outra pessoa brigou com Deus e o mundo para ficar nesse lugar. E ali ela não é feliz, ela é deprimida, ela fica com ansiedade, ela fica com o famoso burnout. Por quê? Porque ela está correndo para se encaixar dentro desse lado A para conseguir tudo o que esse mundo de ilusão pede. Que é a viagem, o carro, as melhores roupas, o glamour, a ostentação. Que talvez se você tivesse nesse encaixe, você ia conseguir essas coisas, mas para você estava tudo bem, porque você está vivendo dentro do seu caminho. Você não ia sofrer e você ia fazer mais bom uso dessas coisas que você ia ganhar aqui. Então isso causa caos, porque todo mundo começa a ficar infeliz. E todo mundo está infeliz correndo atrás de ilusão. Todo mundo está coberto por esse véu de Maia. Enquanto as pessoas não começarem a rasgar esse véu e sentirem o seu verdadeiro lugar no mundo, nada vai mudar. Absolutamente nada. E as pessoas não querem mudar, não querem enxergar esse mundo ilusório, porque a partir do momento que você começa a enxergar esse mundo, você precisa fazer uma renúncia. Você precisa renunciar ao teu passado, porque até agora você não viveu a vida de verdade. Então você precisa jogar isso fora. E isso é muito difícil. E por que isso é tão difícil? Porque o passado nada mais é do que um futuro sonhador. Ele sempre é um futuro sonhador. Você nunca está vivendo no agora, você nunca está vivendo a vida real. Tudo que eu falei até agora já virou passado. Então, na sua vida, enquanto você está vivendo, você está projetando um futuro. Você está projetando as suas ilusões. Então, a sua vida, o seu passado até agora, nada mais é do que um futuro sonhador. O seu futuro é um sonho. Tá vendo? É todo uma roda, é um looping infinito. É uma ilusão. A gente precisa acordar dessa ilusão. Então por isso que se torna tão difícil querer ir para esse mundo verdadeiro, porque você vai ter que renunciar a tudo que você viveu até agora. Então às vezes é mais fácil você continuar na ilusão. É a tal famosa zona de conforto, né? Tá confortável. Tá ruim, mas tá confortável. É melhor do que enfrentar a realidade. Então, por isso que é tão difícil, as pessoas sentem tanta dificuldade de se desapegar desse passado, desse mundo de ilusão que ela criou. Mesmo que esse passado seja, sei lá, um passado empoeirado, sabe? Um passado que tá sujo, que não serve pra mais nada pra pessoa. Ela não serve nada a não ser trazer ressentimento, mágoa, frustração. O que eu diria que o melhor a se fazer é pegar um espanador e espanar todo esse passado empoeirado, jogar ele na lata do lixo e viver um mundo novo, um mundo real,
o mundo que brota de dentro de você e não um mundo que faz você projetar coisas, faz você desejar coisas. Para você ver o quanto é difícil renunciar a esse passado, né? Eu não sou cristão, nasci na igreja católica, mas hoje eu sou budista. Mas eu li num livro que tem uma história, né, muito conhecida, que é a história de Jesus, né? Ela está muito enraizada no inconsciente coletivo. O que Jesus foi? Jesus foi um ser iluminado, Jesus foi um ser desperto, ele sabia como o mundo era. E ele tentou trazer pessoas para esse mundo real. Ele tentou despertar as pessoas. E o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado. Ele, por ser um ser desperto, um ser acordado genuinamente, ele se sentiu responsável pela humanidade. Ele se sentiu responsável por acordar essas pessoas. Mas muita gente não quis. Ele foi morto. Então, inconscientemente, lá dentro do ser humano, essa história ressoa. A partir do momento que você acorda para a realidade, mesmo que você não queira, você se sente um pouco responsável por acordar outras pessoas. E muitas vezes você vai ser tirado de louco. E isso é muito triste porque, como falei, a história de Jesus, ele fez tudo isso, ele morreu pela gente, por esse não acordar coletivo, e ele se tornou um símbolo disso. Mas ao mesmo tempo, ninguém está ouvindo ele, porque olha só o nível de dormência das pessoas. Criaram igrejas para venerar Jesus, as pessoas vão à igreja, rezam, mas ninguém realmente mergulhou, trouxe toda a experiência de Jesus para dentro de si. Ninguém ouviu a verdade que foi dita lá atrás. De pouco adianta ir para a igreja e rezar e não acordar, como Jesus acordou. Jesus basicamente se tornou um calmante para as pessoas. E a tristeza vem por isso, por um ser desperto que tentou acordar as pessoas, morreu e as pessoas continuam dormindo e projetando sonhos ilusórios e sofrendo e nada mudou. É como se a morte de Jesus tivesse sido em vão. Quer saber? Na realidade não foi tão em vão assim, porque, queira ou não, algumas pessoas começaram a despertar, estão despertando. Isso que importa, né? Teve um início. Se você começar a estudar sobre tudo isso, você vai ver que, na verdade, esses seres iluminados, eles estavam falando a mesma linguagem. Talvez usando palavras diferentes, um dialeto diferente, mas a essência, ela é a mesma. Mas a gente precisa ouvir. A gente precisa sair do mundo das ilusões e encarar a realidade como ela é. Só assim a gente vai conseguir trazer paz para o nosso interior. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se você está nessa busca também, considere se inscrever aqui no canal. Isso, na verdade, é uma busca para o resto da vida, né? É muito gostoso despertar, assim, para essa busca do autoconhecimento, da espiritualidade. Não é um caminho fácil, mas é um caminho recompensador. E quando a gente pode trocar ideia com outras pessoas, mesmo que aqui virtualmente, eu acho que isso traz um senso de pertencimento, assim, no sentido de eu não tô sozinho, eu não tô viajando. E isso vai retroalimentando essa vontade de continuar buscando. Então, pra gente não se sentir uma ilha longe de tudo, vamos começar a se aproximar de pessoas que ressoam com o nosso modo de pensar. Porque assim, um vai passando pro outro. Talvez você, vendo esse vídeo, ele fez sentido para você, você mande para algum amigo com quem você já tenha conversado sobre o assunto. Eu vou procurar fazer vídeos assim, tranquilos. Eu não faço roteiro para os meus vídeos. Isso vem das coisas que eu vivencio, que eu estudo, desse buscar meu. Então eu quero compartilhar isso com as pessoas. Derrubei aqui o celular. Eu quero trazer isso, né? De uma forma tranquila, suave. Eu não quero fazer vídeos que tentem te prender aqui, entende? É pelo contrário. Eu quero trazer vídeos que te ajudem você a se libertar. E que você fique aqui nos meus vídeos porque você quer. E não porque eu tô te obrigando, colocando coisinhas piscando para chamar a tua atenção. Não. O processo de autoconhecimento, ele se dá por essa coisa de você se reconhecer e falar, não, o que eu gosto, o que eu quero e o que eu não quero. Chega de ser induzido pelos outros, chega de ficar preso pelas outras pessoas. Não, eu quero estar nesse vídeo, eu quero aprender, eu decido se eu quero ficar no vídeo ou não. Não é um meme que vai me prender no vídeo. Eu sou dono de mim.
Então, o meu intuito aqui não é fazer esse tipo de vídeo. O meu intuito aqui é poder ter uma conversa bem tranquila, bem relaxada com vocês. E eu espero que vocês gostem. Deixa aí seu like, seu comentário, se quiser se inscrever no canal. E vai ser muito bem-vindo, eu vou gostar muito de te ver por aqui. Então é isso, gente. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas foi muito legal. Eu gostei muito de poder trazer aqui pra vocês esse meu ponto de vista. Um grande beijo pra todo mundo e continue na sua busca. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.